A Ti, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Como é bom louvá-lo e adorá-lo. Amém. Você crê em promessas do Senhor? Quem crê em promessas do Senhor aqui? Amém. Nós cantamos agora há pouco promessas. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Amém. Pode acender as luzes, por favor. Obrigado. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 8. Capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Josué é o 6º livro da Bíblia. Vem logo após o livro chamado Deuteronômio. Logo após o grupo de livros chamado Pentateuco. Os 5 livros de Moisés. Glória a Deus. Aqui em Josué nós temos alguns princípios acerca de conquista, acerca de receber, concretizar as promessas do Senhor. Amém? Aqui em Josué, e é importante você ter a sua Bíblia aberta, seja ela impressa, seja um aplicativo, para que você acompanhe esta mensagem. Amém? A mensagem desta noite tem por tema como entrar na terra prometida. Amém? Qual que é o tema? Como entrar na terra prometida. É sobre isso que vamos falar nesta noite. Falando em terra prometida, estamos falando de promessa. Então, como conquistar, concretizar as promessas do Senhor em nossas vidas. Amém? Antes de orarmos, entenda isto: a salvação, ela é pela graça do Senhor, ok? Mas as promessas, para se concretizarem, elas precisam ser conquistadas. As promessas do Senhor não são automáticas, são condicionadas a alguns princípios, entre eles a obediência. Diz o texto, gostaria de ler contigo a partir do versículo 1 de Josué 1. Eu vou ler um versículo e te convido a ler o outro versículo bem forte, como normalmente fazemos. Aqui na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, leia bem forte comigo: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Amém? Leia comigo bem forte, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Diga para o teu irmão, diga para alguém que está perto de você, diga assim: não fique desanimado. Diga assim: não tenha medo. Amém?
Glória a Deus. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença agindo neste local, em nosso meio. Obrigado porque eu creio que cada um de nós já está sendo ministrado. Eu peço, Senhor, que nada atrapalhe, atrase, impeça o teu agir em minha vida, em nossas vidas. Pai, que a tua palavra ministrada agora penetre no mais profundo do meu íntimo, do íntimo de cada um que está ouvindo esta mensagem, trazendo luz, paz, justiça, verdade, transformação, salvação. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação maligna contra a tua verdade, contra a tua palavra. Eu oro, nós oramos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Ainda é possível, você que está nos acompanhando, compartilhar o link desse culto, para que essa mensagem seja ouvida pelo maior número possível de pessoas. Amados, o tema, como eu disse, então, é como entrar na terra prometida. O livro de Josué, ele inaugura uma nova etapa na história do povo de Israel. Depois do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois de uma era, então morre Moisés, o servo do Senhor, e ele levanta um homem chamado Josué. É interessante que Josué, o nome de Josué, ele pode ser transliterado da mesma forma que o nome de Jesus, que significa Yahvé salva, Deus salva. Josué é um espelho, é um tipo do Senhor Jesus, que viria séculos depois, para nos conduzir à verdadeira terra prometida, à verdadeira salvação. O Senhor Jesus, você sabe disso, acredito, certa vez nos diz, conforme está registrado em João: eu vou para junto do Pai, e vou preparar morada para vocês. E lá Ele está preparando moradas para nós. Temos um local sendo preparado para cada um de nós. Uns chamam de céu, outros de paraíso, outros de seio de Abraão. A nomenclatura pouco importa. O que nos importa é que Jesus está preparando o local para nós. Amém? Isso me dá alegria. Isso te traz alegria? Te traz segurança? Pois deve gerar segurança. Ele mesmo disse isso. E aqui Josué então começa a narrativa de uma forma triste, de uma forma pesarosa. Eu não sei se você tem intimidade com o texto bíblico. Eu gosto muito do Antigo Testamento. Estava agora antes do culto conversando com os irmãos, comentando acerca da série de estudos que estamos fazendo sobre os livros da Bíblia, os vídeos que têm sido postados no canal no YouTube. E você que se adequa e se adapta a ler Gênesis, Êxodo, conhece Moisés, é este homem de Deus que fez milagres, maravilhas, recebe os mandamentos e passa décadas liderando o povo, e você se adequa, se acostuma com Moisés, e Moisés, como todos nós, ele morre, porque essa é a sina do ser humano, morrer. À exceção de Jesus, que ressuscitou, e através dele nós ressuscitaremos, mas até lá, e Moisés morre. E a própria Bíblia diz que depois de Moisés se levantaria um que falaria com o Pai, com ele, com Deus, conforme Moisés fez, e nós sabemos que é Jesus. Então morre este homem, e agora? E agora o que fazer? O líder morreu, o grande homem de Deus, aquele pelo qual Deus falava, pelo qual Deus ministrava, morreu, acabou. O que fazer? Aquele que dava a direção, aquele que fazia vamos, não vamos, morreu. Mas sabe, meu irmão, que a obra do Senhor não está limitada a pessoas. Amém? O Senhor não está limitado a pessoas. E Deus diz aqui, olha que tremendo, versículo, capítulo 1: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse a Josué. Deus então fala com este homem, ele dá uma missão
Diz aqui: o meu servo Moisés está morto. Então Deus declara abertamente, sem rodeios: olha, se a tua esperança estava em Moisés, acabou. O meu servo Moisés morreu. E é tão interessante essa questão, que ainda na época de Jesus, séculos depois, Moisés sempre é comparado com alguém que se levantava. Você percebe isso nos evangelhos? Jesus disse: olha, existe a cadeira de Moisés. A grande referência, Moisés, o homem que recebeu as tábuas, os mandamentos, escritos com o dedo de Deus. E agora o povo, onde estava o povo aqui? O povo, para você entender o contexto, estava próximo ao Jordão. Atravessando o Jordão, eles entrariam na terra prometida. Eles estavam na fronteira, na divisa. Mas quem conduziria? Eu te pergunto, meu irmão, quem te conduzirá à terra prometida? O Senhor disse: você irá. Deus disse a Josué: meu servo está morto. Agora você e todo o povo se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. E aí ele traz os limites dessa terra. Mas o que eu quero ministrar ao teu coração são os princípios que estão aqui nesse texto. Primeiro princípio, nós vemos aqui, versículo 5: você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Amém? Você crê nisto? Talvez você pense assim: ah, mas isso aqui Deus falou para Josué. Está tirando o texto fora do contexto. Tá, vamos pegar então o que está escrito em Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus diz: vocês vão fazer discípulos, vão ensiná-los, tudo que eu ensinei para vocês, vocês vão ensinar para eles, vocês vão batizar, vão discipular, vocês farão milagres, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Jesus prometeu ou não prometeu? Ele estará conosco todos os dias, se nós estivermos com Ele. Nunca nos abandonará. Então, o primeiro ponto, para entrar na terra prometida, eu só posso fazer isto se Deus estiver comigo. Eu tenho que crer que Ele está comigo. Você crê que Deus está com você? No início nós lemos os Salmos, dizendo, o salmista diz: lembre-se que o Senhor é Deus. Porque muitas vezes nós esquecemos que o Senhor é o nosso Deus. Nós esquecemos que o nosso Senhor é Deus, como que comparando as circunstâncias, comparamos Deus com um homem, com o que o homem pode fazer ou deixar de fazer. Lembre que o Senhor, nosso Deus, é Deus. Continuando aqui, olha só: nunca abandonarei, versículo 6, seja forte e corajoso. Interessante isso, ele fala no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9, para não esquecer: seja forte e corajoso. Você pode dizer isso? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Há necessidade, olha só, ninguém entra na terra prometida se não for forte e se não for corajoso. Você já tinha parado para pensar nisso? Que o fraco e o covarde não entram na terra prometida? Deus disse a Josué 3 vezes: seja forte e seja corajoso, porque se não for forte, se não for corajoso, não entrará na terra prometida. Então primeiro eu tenho que ter a presença do Senhor comigo e crer que Ele não me abandona. Segundo, eu tenho que ser forte e ser corajoso. Lá no Apocalipse está escrito que os covardes não herdarão o reino dos céus. Você sabia disso? Sabia? Lá no Apocalipse, os covardes
não entrarão no reino dos céus. E por que será? Porque a covardia é uma demonstração clara da ausência da presença de Deus. Quando Golias se levantou para afrontar o povo de Israel, o exército não tinha coragem, ninguém teve coragem. Saul não teve coragem de se levantar contra Golias. Então veio Davi, jovem, sem experiência em batalha, não sabia manusear uma espada, mas ele tinha o Espírito de Deus nele, ele tinha a presença do Senhor, e a coragem de Davi veio da presença do Senhor, a ponto dele dizer para Golias: olha, você não está lutando contra mim, você está afrontando, você está lutando é contra o Senhor dos exércitos. Amém? Aleluia! Essa consciência só é possível para quem tem a presença de Deus. Seja forte e corajoso. Olha o que diz a palavra, abra comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, vai nos dizer o seguinte, versículos 6, 7, 8 e 9 dessa carta. É interessante, é muito importante essa carta de Paulo, porque é a última carta que ele escreve, no auge da sua experiência, um homem que, ao encerrar a carreira, ele disse: cumpri a carreira, guardei a fé. Em nome de Jesus, cada um de nós consiga dizer isso ao final: guardei a fé, corri a carreira, agora estou aguardando a coroa, o prêmio da soberana vocação de Deus, aleluia. E ele escreve aqui para Timóteo, dizendo: Timóteo, versículo 6, por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus, que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você, pois o Espírito, olha, atenção ao versículo 7, pois o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos, amém? Não nos torna o quê? O Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor, e nos torna prudentes. O Senhor Jesus disse: sejam mansos como a pomba, prudentes como a serpente. O Espírito de Deus nos dá coragem, poder, diz aqui, ó, poder, seja forte e corajoso, amém? Deus está nos falando isto, seja forte, só entra no reino de Deus quem é forte e corajoso, e isso somente através do Espírito Santo de Deus, porque Jesus disse que existem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Jesus disse que o reino dos céus ele é ganho através da força. Nós temos a entrada pela graça, mas meu irmão, para viver essa graça, eu preciso da força e do poder. Diz aqui, ó, pois o Espírito de Deus não nos torna medrosos, pelo contrário, nos enche de poder, de amor, e nos torna prudentes. Diz ainda o versículo seguinte: portanto não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus. De onde vem a força? Com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Opa, peraí, como assim? Como assim está pronto para sofrer comigo? Quem quer sofrer aí? Levanta a mão. Ninguém, né? Mas Paulo escreve: esteja pronto. Mas peraí, mas e aquela música que fala assim: é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória? Como é que fica? Paulo escreve a Timóteo, né, Marinaldo? Esteja pronto. Eu lhe pergunto: você está pronto? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, pois o Espírito que Deus nos dá não nos torna medrosos, amém?
nos dá poder, nos dá amor e nos torna prudentes. Opa, prudência. Jesus usou a seguinte comparação acerca do reino de Deus. Um rei não vai para a batalha sem fazer os cálculos. Presta atenção nisso. O reino de Deus não é oba-oba. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um rei que vai para a guerra, e ele precisa sentar com o seu conselho de guerra e analisar se ele tem condições de ir para a guerra, porque se não tiver, ele vai pedir paz. E ele compara dizendo, o reino de Deus também é como alguém que começou uma obra, uma construção. Para começar uma construção eu preciso calcular, porque se eu não dou conta de terminar, você já viu os elefantes brancos? As obras que nunca terminam. Você passa aquela obra, aqui em Nova Dadina tem obras que começam e chega um ponto que aquilo não serve para mais nada, tem que derrubar e começar de novo, não serve mais, não dá para fazer mais nada naquilo ali. E as pessoas vão passar, e Jesus diz, vão passar e vão dizer, olha, começou a construir e não deu conta de terminar. Ele compara essa situação ao reino de Deus. Eu te pergunto, você está preparado? Paulo diz a Timóteo, esteja pronto para sofrer comigo, por amor ao Evangelho. Sabe, amados, que é uma covardia o que é feito por aí. É uma covardia o Evangelho falso pregado, em que iludem as pessoas. Não falam que o Evangelho é o poder de Deus, não falam que o Evangelho é coragem, é ousadia, com um propósito, para não desistir, para não desanimar, porque nós sofremos perseguições. Basta ler o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, feliz aquele que é perseguido. Esses dias eu vi uma frase fantástica num curso Comunicação, Sexo e Dinheiro. Talvez você concorde com essa frase. Ela diz assim: o único lugar onde um homem que ama a verdade, o único lugar onde um homem que ama a verdade é popular, sabe onde é? Quem viu essa frase aí? No céu. Exatamente. O único lugar onde você, meu irmão, se você ama a verdade, o único lugar que você será popular é no céu. Porque a verdade, ela incomoda, ela é um dedo na ferida. Paulo continua, versículo 9: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo, não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Amém? Quem quer entrar na terra prometida? Então seja forte, seja corajoso. Então, Deus não te abandona. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? O Senhor é meu pastor? O Senhor é meu pastor? Amém, glória a Deus. Continuando, o que Deus mais fala para Josué? O que o Senhor nos ensina? 6, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo, quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Olha que tremendo. Próximo princípio: viver a lei, viver a palavra do Senhor, viver a revelação de Deus para nossas vidas, viver a palavra. Para vivê-la eu preciso conhecê-la, para vivê-la eu preciso meditar nela. O Salmo de número 1 nos diz que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, pois ele é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que nunca murcha,
As folhas estão sempre verdes e dá fruto no tempo certo. Sabe que existe um tempo certo para todas as coisas? E muitos de nós perdemos o tempo, perdemos o time, porque não estamos meditando na palavra do Senhor, não estamos meditando na lei. Eu te pergunto, meu irmão, você tem lido a Bíblia? Meu irmão, você tem lido a palavra do Senhor? Tem meditado? Porque senão estamos em falha. Deus disse a Josué, e olha só, Josué não tinha Bíblia no celular não, Josué não tinha uma Bíblia impressa como essa aqui não, mas ele deveria viver a lei, viver a palavra de Deus. Se você puder me ajudar, diga para quem está perto de você assim: viva a palavra de Deus, vivê-la. Olha o que diz aqui: não se desviem dela e você terá sucesso. Para entrarmos na terra prometida, para termos sucesso, precisamos da palavra de Deus, da Bíblia. Não são canções, não são momentos, experiências, mas é viver a palavra de Deus. Olha só, vamos lá para Timóteo novamente. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, eu amo esse texto, segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 12, é importante você ler, é importante você anotar, riscar, postar na rede social. Olha o que diz aqui, no capítulo 13, segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 12, todos, olha que interessante isso aqui, todos, que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Olha, amados, todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos, porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Olha que coisa tremenda, esse versículo 16: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Se você puder ler comigo o versículo 17, bem forte, vamos lá. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Olha, amados, o que eu preciso fazer para estar preparado para todo tipo de boas ações? Viver a palavra, conhecer a palavra. Ela é inspirada por Deus e ela é útil. Josué precisava, e olha que Josué não tinha à sua disposição os evangelhos, como nós temos, não tinha as cartas de Paulo, não tinha revelação completa ainda, o cânon não estava completo. Continuando, quem quer entrar na terra prometida? Amém? Glória a Deus. É preciso então crer que Deus está contigo, é preciso ser forte, ser corajoso, e é preciso viver a palavra. Diz aqui ainda, olha, versículo 8: fale sempre o que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Então vamos lá, olha o que diz aqui: fale, precisamos expressar, a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos o poder da vida e da morte na língua, a Bíblia diz. Na língua está o poder da vida e da morte. Eu preciso falar a palavra de Deus, eu preciso expressá-la. Diz aqui ainda,
estude. Sabe, meu irmão, que a ignorância, saiba que a ignorância e a falta de estudo são armas poderosas de Satanás. São armas poderosas de Satanás. A ignorância, a falta de estudo. Não é à toa que vivemos uma cultura onde ninguém se alegra em estudar mais. Nem na escola. Hoje ninguém, o jovem, o adolescente, o pré-adolescente não precisa estudar para passar de ano. Ele passa. Temos aí, a gente lida do aula, né, na faculdade, nos deparamos com pessoas com ensino médio concluído que não conseguem interpretar um texto, nunca leu um livro inteiro. Nós ministramos os cursos de hombridade. Normalmente eu pergunto, quem aqui já leu o livro inteiro? E normalmente, se não todos, 90%. Eu falo, então, nesse curso você vai ler pela primeira vez na tua vida um livro, capa a capa. E muitos ficam satisfeitos. Esse tempo atrás um irmão mandou para mim, pastor, para quem nunca tinha lido o livro, eu já li 5 livros inteiros. Olha que benção. A ignorância e a falta de instrução da Bíblia são armas poderosas na mão de Satanás. Não é à toa que esses dias o ministro da educação, ele disse, eu achei fantástica essa frase dele, falou, olha, o nível de educação que nós temos hoje é o seguinte: os pré-adolescentes de 10, 11 anos não sabem ler, não sabem interpretar um texto, mas sabem pôr uma camisinha. Esse é o nível de educação que nós temos nas escolas hoje. Esse é o nível de educação da rede pública, infelizmente, com algumas exceções. Porque isso são armas poderosas na mão de Satanás, a falta de instrução. Pegar um livro desse e ler, quem que faz isso? Olha o que Deus diz a Josué: estude esse livro. Você já estudou esse livro? Estou falando de ler, estou falando de estudar. Você já viu alguma campanha? Campanha do milagre, vamos estudar a Bíblia, você já viu? Não dá ibope, né? Você já viu? Campanha quebrando as correntes, estudando a Bíblia, você já viu? Não dá ibope. Mas para conquistar, o que Deus falou para Josué? Será que é opinião minha isso? Será que eu estou inventando? Olha o que Deus fala para Josué: Josué, você quer vencer? Você quer entrar nessa terra? Você quer conquistar? Eu estou contigo, seja forte e corajoso. Só que é o seguinte, você tem que viver a palavra, você tem que estudar a palavra, você tem que falar a palavra, porque senão vão te destruir, vão te acabar. Meu irmão, guarde isso, anote isso, em nome de Jesus. Estude a palavra, estude a palavra. É interessante, esses tempos atrás, alguns homens começaram a perguntar para mim, né, questões bíblicas, e achei muito interessante, por conta aí dos cursos, graças a Deus, glória a Deus por isso. Então comecei a fazer uma série justamente para isso, explicar os livros da Bíblia. Por quê? Eu sei, é difícil. Primeiro, qual a primeira barreira? Primeiro, a leitura. A leitura já é um problema. Quem de nós lê? Não tenho tempo. Mentira, tem tempo sim. Se eu perguntar as notícias, você sabe. Então tem tempo. Segundo, nós não aprendemos a estudar. O que é estudar? Para alguns estudar é castigo. Aprendeu que é castigo, né? Não se comportou, vai estudar. Então, na nossa mente, a ligação que nós temos com a palavra estudo, estudar, é castigo. Graças a Deus terminei os estudos. Me dói o coração. Lá no cartório eleitoral, também trabalho no cartório eleitoral. Se já alguém falou: rapaz, mas você dá aula, você trabalha no cartório, você tem filho pequeno, você posta vídeo na internet, como é que você faz isso? Fala: não sei, eu faço. Lá no cartório, dói o coração. Chega o jovem fazer o título de eleitor, você pergunta escolaridade. Eu terminei os estudos. Sabe assim, aquela realização, porque fez o ensino médio, misericórdia. Porque, amados,
Ainda que fosse o ensino médio de 15 anos atrás, 20 anos atrás, que era bem melhor do que o de hoje. O que é o ensino médio? E não é porque não tem condições, ou porque, não é por isso, porque tem situações que realmente a pessoa não tem condições, né, contexto familiar, contexto cultural, mas não é o nosso caso aqui de Nova Andradina, nem de longe, falta-nos essa cultura, porque nossa cultura é maligna, nossa cultura é da ignorância, nossa cultura é da dependência, entenda isso. Não posso me alongar, que hoje a gente tem que sair mais cedo, né? Nossa cultura é da dependência, inclusive dependência espiritual. Nós aprendemos a depender do Estado. Se o Estado não ajudar, a gente morre. Depender, se não tiver um pastor para orar por mim, eu vou morrer. Se não tiver um padre para rezar por mim, eu vou morrer. Se não tiver uma mãe de santo para orar por mim, eu vou morrer. Se não tiver a benzedeira, eu vou morrer. Há uma dependência maligna de tudo. Até para chegar a Deus, eu preciso de alguém. Tem que ter um líder, tem que ter alguém para pôr a mão. Eu fico vendo isso, ai, meu liderado, ai, o meu líder. Meus irmãos, Jesus morreu para nós termos acesso a Deus, amém? Você tem acesso a Deus. Eu quero ver o dia que o camarada vai chegar diante do Senhor, e Deus vai falar, por que você não veio a mim? Porque eu disse, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por que você não veio a mim? Ai, porque o pastor. Rapaz, você vai falar isso para Deus? Essa conversa não engana ninguém, quanto mais Deus. Nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, amém, amados? Glória a Deus por isso. Não precisamos. Imagine-se que fosse na época do Antigo Testamento, precisaríamos ir lá para Israel, lá no templo, diante do sumo sacerdote. Agora você pode aqui agora clamar, entrar na presença do Senhor. Essa cultura maligna da ignorância e da dependência. Dependa do Senhor, amém? Fala para o teu irmão assim, dependa do Senhor. Já para encerrar, diz aqui, fale, estude. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Versículo 9 diz, lembre da minha ordem. Olha só, por que Deus termina falando isso? Lembre. Ele acabou de falar. Deus tinha acabado de falar para Josué, olha, seja forte e corajoso. Aí às vezes Josué estava meio distraído, Deus fala de novo, ó, seja forte e corajoso. Aí ele termina falando, lembre, seja forte e corajoso. Por quê, amados? Porque nós esquecemos. Nós esquecemos. A gente não lembra o que almoçou quinta-feira. Nós esquecemos. Eu preciso meditar na palavra. Moisés escreveu os mandamentos, olha, você tem filho? A Bíblia diz, ensina teu filho, encuca, mete na cabeça dessa criatura os mandamentos do Senhor. Não é levar na escolinha bíblica não, tá? Que isso aí não encuca nada não, né? No sentido que se não praticar em casa, não vai adiantar muita coisa. Aí depois cresce, desvia, ai meu filho desviou, sempre levei na igreja, esse é o problema. Não era igreja, levava na igreja. Se fosse igreja, seria diferente. Nós temos um ministério infantil fantástico. Infelizmente estamos limitados por conta da pandemia. Mas isso, amados, é um auxílio. Nós precisamos inculcar na mente dos nossos filhos. Amém? Teu filho sabe quem foi Davi? Teu filho sabe o que Davi fez? Teu filho sabe quem foi Jonas? Ah, mas isso é historinha de criança, da baleia. Não é não. Jesus pregou, como foi com Jonas, será com o filho do homem. Jesus pregava a Jonas, do jeito que foi com Jonas no ventre do grande peixe, assim será com o filho do homem no ventre da terra. Não é historinha para criança não. Precisamos inculcar a palavra, a verdade no coração dos nossos filhos. Amém? Quem concorda, diga amém. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado. Tem alguém desanimado aqui? Nós vamos orar daqui a pouquinho. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Amém, amados? Isso é tremendo. Com esse entendimento, Josué entrou na terra prometida, não apenas entrou,
permaneceu. Ele permaneceu na terra prometida. Ao longo da sua vida, no final da sua vida, ele diz, porque nós aprendemos também com a Bíblia, que mais fácil é conquistar do que permanecer com a conquista. É muito mais fácil. Conquistar já não é fácil, mas é mais difícil permanecer com a conquista. É fácil conquistar uma mulher e casar com ela? Uns acham mais fácil que outros, mas com certeza é muito mais difícil permanecer casado, e bem casado. É verdade ou não é? É muito mais difícil permanecer num bom emprego. É difícil um bom emprego, mas é muito mais difícil permanecer com esse bom emprego. E Josué, ele entrou, e não apenas entrou, ele permaneceu. Ao fim da sua vida, ele faz um discurso ao povo dizendo: olha, vocês precisam decidir o que vocês vão fazer da vida de vocês, porque você já viu aquele versículo que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Quem já ouviu? Algum lugar, né? Imã de geladeira. Na época que eu era criança tinha muito tal do imã de geladeira, né? Minha mãe era crente, né? É até hoje, graças a Deus. Então tinha lá um imã, né? O Senhor é meu pastor, né? Nada me faltará, né? Em minha casa serviremos ao Senhor. Então tinha aquele negócio lá, adesivo de carro e por aí vai. Essa frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, quem diz é Josué. No final ele diz, ele chama o povo e fala: olha, conquistamos, tem muita coisa para ser feita ainda. Agora é o seguinte, vocês têm que ver o que vocês vão fazer da vida de vocês, porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer isso? Eu e minha casa? Diga assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Um homem forte, um homem corajoso, um homem que estudava a palavra, um homem que falava a palavra, um homem que creu que Deus estava com ele. Todos querem estar na terra prometida. Todos querem ir para o céu. Às vezes nem ama Deus, mas só para não ir para o inferno, né? Não tem outro lugar, né? Então, fazer o quê? Então tem que ir para o céu, não é verdade? Por falta de opção, né? Mas viver a palavra, poucos querem. Em nome de Jesus, que você, que eu, que nós sejamos daqueles que ouvirão do Senhor lá no dia: servo bom e fiel, fosse fiel. Servo bom e fiel, entra. Deus vai te chamar pelo nome, vai falar: entra para a alegria, entra para a festa, entre para o gozo do seu Senhor. Amém? Estava conversando com um pastor amigo meu esses dias, falando: rapaz, que coisa, né? Não se prega mais sobre Jesus voltar, sobre o Apocalipse. Fora uma outra denominação que trabalha melhor isso, no geral não se fala mais. A igreja se acostumou com esse mundo, meu Deus, o que esse mundo tem para nós? A igreja se acostumou com isso aqui, não se fala mais de Jesus. Mas eu aguardo o dia que eu vou ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Você vai ouvir, amém? Entra, porque muitos ficarão de fora, a Bíblia diz. Haverá ranger de dentes, clamor, ranger de dentes. Mas entra, servo, entra para a alegria, amém? Então estude a Bíblia, leia a palavra, fale a palavra, seja forte, seja corajoso através do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Eu quero orar contigo, e eu concluo essa mensagem dizendo: Ele por todos, e todos por Ele, amém?